O professor Dr. Rubens Paz é biólogo, doutor em genética e evolução, professor de biologia molecular do curso Ciências Biológicas do campus Rio Paranaíba. UFV. Desde maio de 2020, ele coordena o Laboratório de Diagnósticos Moleculares, que realizou mais de 19 mil exames de Covid-19 por RT-PCR. E quem eu cumprimento, bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Rubens Paza, bom dia. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui para responder algumas perguntas e tentar trazer alguns esclarecimentos, né, no que eu puder ajudar. Muito bem, doutor, são muitos os questionamentos, muitas as perguntas, os cientistas, os médicos, infectologistas, virologistas e etc e tal. Tá todo mundo em dúvida, e claro, o cidadão comum, né? Esse é que tem dúvida mesmo. Eu quero começar, professor, perguntando o seguinte, eu acho que é uma pergunta básica, né? Que todo mundo gostaria de fazer. Qual a maneira mais fácil de pegar esse vírus? Vamos começar assim, pra gente começar o programa. Esse vírus, ele não fica circulando no ar muito tempo. Então, a maneira mais fácil de você se contaminar é estar em contato com outras pessoas que têm o vírus. Ao ar livre, ele é bem mais difícil de você se contaminar, então você vai se contaminar muito provavelmente em locais fechados, né, porque que tem menos circulação de ar, e aí o vírus vai circular no ar um pouco mais do que ao ar livre. Então, uma pessoa contaminada em um ambiente fechado pode contaminar dezenas de pessoas. Então, esse é o modo mais fácil de ser contaminado, em locais fechados, com aglomeração, e que tenham, obviamente, alguma pessoa, pelo menos uma pessoa contaminada nesse local. Muito bem, e é importante porque fim de semana o pessoal gosta de se aglomerar fazendo festas em boates, em bares, né? Em festas em casa, aniversários, reuniões, o pessoal fica atento, hein, gente? E tem a questão do ônibus também, né? Vamos lá, Zé, começa contigo, vamos lá. Porque o ônibus é um local em que o pessoal fica ali aglomerado. Aliás, o professor Rubens Paza tem sido um grande colaborador nosso, sempre muito solícito, tem participado aqui do jornalismo da Clube com muitas informações, e hoje ele está aqui exatamente para isso, para a gente fechar bem a semana com essa prestação de serviço, né? De utilidade pública mesmo para a população de Patos, Minas, da região, e todo mundo que está ouvindo a nossa emissora. Claro que nós vamos ter outros detalhes para tratar aqui, professor Rubens, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma possível terceira onda. A gente tem que ficar preocupado com isso ou não no momento? Olha, todos os especialistas estão apontando para um início de terceira onda em breve. Ainda nós podemos acompanhar pelo número de óbitos que todos os dias são notificados pela mídia, né, por vocês também. E tem estado, o nosso problema é que isso tem estado estável em um número muito alto, e essa estabilidade ela é perigosa, né, porque esse número muito elevado ele indica que estamos ainda longe de ter um final. E os especialistas estão apontando para que sim, a gente pode ter aí uma terceira onda ainda pior do que as demais. Então a gente precisa estar atento, sim. Se ela acontecer, tá próxima essa possibilidade, ou isso tem que ser avaliado dia a dia, professor? É óbvio que isso pode sempre mudar um pouco, mas a perspectiva é para julho. Em julho a perspectiva é que aumente bastante os casos. Muito bem, eu estava vendo aqui, professor, foram mais de 19 mil exames da Covid-19 RT-PCR feitos aí em Rio Paranaíba. E eu quero perguntar para o senhor o seguinte, Patos e Minas e a região, o senhor que está acompanhando de perto toda a situação, a situação de Patos hoje, o senhor diria que está acima do normal em termos de casos, óbitos? Inclusive o senhor já deu uma entrevista para o Sistema Clube aqui falando sobre os óbitos, né, Divan? Falando aí das prováveis causas dos óbitos aqui em Patos. Na opinião do senhor, nós estamos num platô, está diminuindo, está subindo? Qual que é a incidência? O que o senhor pode passar para a população com relação a isso?
Como eu falei antes, a gente está numa estabilidade que é preocupante, né? É um platô. Nós tivemos a grande onda ali para fevereiro, março, e depois, a partir de abril, caiu bastante, né? O problema é que nem retornamos ao que a gente estava antes, lá de dezembro. Ficamos ainda muito acima e ficamos num platô ali, numa estabilidade perigosa, com um número muito grande de casos diários. Então, isso é preocupante, porque você mostra que você está com o vírus circulante na região, em um número muito elevado, e isso é muito propício para você ter tanto surgimento de novas variantes, como alguma variante que chegue e comece a fazer um problema ainda maior e causar os transtornos de saturação nos leitos, né? Então nós estamos nesse momento em um número mais ou menos estável, principalmente de óbitos, né? Só que o início de junho, final de maio, ele tem começado a subir um pouco, tá? Ainda não é aquela subida grave, né, de uma onda nova, mas começou a subir a média, e esse início de subir a média, ele começa a preocupar, tá? Tanto no número de casos quanto no número de óbitos. Isso tem acontecido mesmo com a vacinação em andamento. Por isso que é o mais preocupante. Professor Rubens Paz, Edivar Santos, vamos lá, vamos para as perguntas. Tudo bem com o senhor, né, professor? Bom dia. Tudo jóia, bom dia. Bom dia, pois é, conheço muito bem o campus Rio Paranaíba, da Universidade Federal de Viçosa, acompanhei inclusive como repórter na época a implantação, a vinda do então vice-presidente da República, José Alencar, aqui na inauguração. Enfim, conheço muito bem aí o trabalho que é desenvolvido por vocês, campus Rio Paranaíba, sei da seriedade também do trabalho que o senhor desenvolve. Eu queria falar mais em relação à questão da pesquisa que o senhor faz, do trabalho científico que o senhor faz. A discussão hoje é em torno do uso de máscaras, professor. A máscara, realmente, ela protege o cidadão contra a contaminação da Covid-19? É necessário a gente insistir na questão da máscara, ou já podemos aliviar esse acessório que muitos já incorporaram aí ao seu dia a dia, e principalmente a questão dos jovens, que o senhor conhece muito bem, que relaxam nessa questão? Sim. A máscara vai nos acompanhar ainda por muito tempo. Por quê? Porque mesmo com a vacina em andamento, nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Então a gente acompanha todos os dias pessoas que foram vacinadas e tiveram a Covid novamente, né? E tiveram a Covid pela primeira vez. A máscara, ela protege. A máscara é, na verdade, a nossa principal proteção contra o coronavírus. O distanciamento, obviamente, é o melhor, mas nem todos podem se manter distanciados, ficar em casa. A maioria precisa trabalhar, e aí é que entra a máscara. Por quê? A máscara, ela é uma barreira, e as máscaras melhores, né, as mais eficientes, que são a PFF2, que é um termo utilizado no Brasil, ou a N95, que é um termo utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, elas protegem e impedem a passagem de mais de 95% das partículas, incluindo o vírus. Então, o uso da máscara adequada faz com que você tenha uma possibilidade de contato com o vírus muito menor. Isso significa que você não vai se contaminar? Não significa que você não tem chance de se contaminar. Você pode ainda ter chance de se contaminar, até porque os olhos também são meios de entrada, né, do vírus. Mas você vai ter uma chance menor de ter uma carga viral grande já de início, porque você vai estar com a proteção.
Tá? Então esse é o principal fator, né, de você estar com a máscara, evitar ao máximo essa contaminação com uma carga de vírus muito grande. E você com a máscara pode se proteger bastante e evitar. E se caso você seja contaminado, a carga viral acaba sendo bem menor. E tem vários estudos já demonstrando que menor a carga viral, os efeitos nos sintomas são menores. Então você utilizando essa máscara, você vai ter uma proteção maior até para caso você seja contaminado mesmo com máscara, você poderá até ser assintomático. Usar o equipamento de maneira correta, né, professor? Tem que ser de maneira correta, né? Cobrindo a boca e o nariz. E aí é que está o outro ponto, que é o primeiro que eu falei, né, dessa questão da PFF2, o N95. No começo da pandemia, se falava muito que era para deixar essas máscaras para o pessoal da saúde, mas o motivo era o qual? O motivo era que não tinha muita no mercado. Houve uma escassez muito grande de insumos bem no começo da pandemia, porque ninguém estava preparado para isso, né? Não é uma questão de fora da realidade, é uma questão que ninguém estava preparado para isso. E os países com mais condições tomaram tudo que tinha no mercado. Então, a recomendação era para não usar essas máscaras, as pessoas no dia a dia, porque era para tentar deixar essas máscaras acessíveis para o pessoal de saúde que ia lidar diretamente com pacientes com Covid. Mesmo sendo uma máscara de pano hoje, professor, ela ajuda nessa proteção específica da Covid? Ajuda. Nós temos alguns estudos já mostrando que desde daquele momento em que daí se precisou ter uma outra alternativa, e aí vieram as máscaras de pano, as máscaras de tecido, elas ajudam bastante. Tá? Elas diminuem, elas não chegam a 95% de filtragem, mas elas já ajudam alguma coisa. O importante nas máscaras de tecido é que elas tenham pelo menos 2 ou 3. Na verdade, o ideal é que tenha 3 camadas, sendo uma delas filtrante, né? A camada com um filtro, com um tecido diferente, tecidos diferentes, tá? E só que assim, se você vai ficar muito exposto, se você trabalha em local fechado com um grande fluxo de pessoas, o ideal é que você já use a PFF2. Então, como eu estava falando, hoje ela é encontrada em vários locais, o preço caiu muito e ela é reutilizável, ela pode ser reutilizada. Tá? Não é uma máscara que você precisa usar um dia e descartar. Tem como reutilizar, a gente reutiliza, no laboratório a gente reutiliza, a gente só usa dessas, né? E no laboratório mesmo a gente reutiliza. Mas ela é lavável, o professor? É lavável ou não? Ou ela seca? Você coloca ela para secar e como é que funciona? Não, a PFF2, a N95, elas não são laváveis, você não pode molhá-la. O que você pode fazer você chega em casa, tocando só nos elásticos, você tira a máscara, pendura essa máscara em algum local arejado, tá? Pode ser em qualquer local que você tenha ali com ar circulante, e deixa essa máscara ali quietinha. Né? Mexeu na máscara, álcool gel na mão, né? Sempre essa recomendação, e deixa essa máscara quietinha. Se você tiver pelo menos umas 3 dessas, você pode ir intercalando. Hoje eu usei a número 1, amanhã eu uso a número 2, depois eu uso a número 3, aí no 4º dia eu volto a usar a número 1, tudo penduradinho ali para pegar um ar. O vírus fica preso na máscara e ele acaba sendo inativado ali pelo contato com o ar. Então ela não é lavável, mas ela pode ser reutilizada, você deixa ali ela quietinha e você pode utilizá-la novamente. Aí você pode usar 20 dias, 1 mês essas 3 máscaras, aí não fica caro, né? Na verdade, se trata basicamente de um EPI. Eu acho, na minha opinião, as empresas deveriam fornecer isso para os
funcionários, assim como uma empresa fornece luvas, fornece uniformes, né? Isso faz parte já hoje em dia. Muito bem. Nós estamos com o professor Dr. Rubens Spaza falando sobre essa pandemia. Ô professor, vou pedir o senhor paciência, o senhor pode tomar uma água aí, nós temos que fazer um intervalo, já nós vamos voltar com perguntas dos ouvintes. Nós destacamos as questões das máscaras agora e vamos falar depois no próximo bloco sobre as questões dos ônibus, né? Onde é mais fácil se contaminar e outros assuntos também, vamos falar sobre vacina, e você participa conosco no 388-1798, que é o nosso WhatsApp, para você mandar aí a sua mensagem. Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa ainda restam algumas unidades. Olha, comunica o novo lançamento. Residencial Luiz XV, são 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na rua João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas no 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Vamos para a primeira parada, já nós voltamos com o professor Dr. Rubens Spaza, falando sobre pandemia, coronavírus e outros assuntos aqui no Debate 98. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. O WhatsApp da Rádio Clube 98 mudou. Fixo e o WhatsApp é 34-3818-1798. Envie sua mensagem, participe de nossos programas. 3818-1798. Opine, mande seu alô, peça sua música. 3818-1798. O fixo e o WhatsApp da 98 em um só canal. 34-3818-1798. Rede Coop Patos de Minas. A união das 13 cooperativas em prol de nossa comunidade. Dia C 2021. Seja um voluntário sangue bom. Atitudes simples movem o mundo. Neste momento desafiador, sua doação de sangue é ainda mais importante para salvar vidas. Doe sangue e participe. Os primeiros 650 doadores ganharão um brinde personalizado. Campanha até 30 de junho. Confira os critérios para doação em hemominas.mg.gov.br. Realize o seu cadastro com a equipe da sua cooperativa. Dia C 2021. Doar sangue é simples, rápido e seguro para quem doa. Para quem recebe, esse gesto vale muito. Faça parte da nossa campanha. Voluntário Sangue Bom. Realização Rede Coop Patos de Minas. Nossa satisfação. Tá barato demais. Abóbora jacaré, cenoura e mugango, 97 centavos. Beterraba, pimentão e tomate, 1,47. Banana prata, cará, manga palmer e pepino japonês, 1,97. Berinjela, limão vermelho e maracujá, 2,97. Alho debulhado, 6,97 o quilo. Laranja pera miúda, 20 quilos, 22,47. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Na vida, haverá desafios e pessoas preparadas para a conquista. Para quem entende que o futuro reserva grandes oportunidades, a educação sempre fala mais alto. Vestibular de Inverno 2021, Unipam. Inscrições abertas. Informações em vestibular.unipam.edu.br. Unipam. Educação que transforma. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Unipam concede bolsas de estudo de até 100% para os cursos técnicos.
Olha, estão abertas as inscrições para a seleção de bolsas sociais de estudo destinadas aos estudantes dos cursos técnicos de enfermagem, em farmácia e em segurança do trabalho do Centro Universitário de Patos Minas, Unipam. O processo será realizado no dia 3 de julho, um sábado, às 14 horas, e serão concedidas bolsas de até 100%. Para participar do processo, os candidatos deverão se inscrever no site cursostecnicos.unipam.edu.br. No dia do processo, é necessário que o candidato apresente o comprovante de inscrição, documento de identificação com foto, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Os cursos técnicos são uma oportunidade para quem deseja conhecer melhor a área de atuação e o mercado de trabalho, antes de ingressar no ensino superior. E, além disso, eles podem ser realizados enquanto o estudante frequenta o ensino médio. Para cada curso, serão oferecidas 60 vagas com mensalidades a partir de R$ 368. A duração dos cursos técnicos é de 2 anos. O Unipam oferece uma infraestrutura diferenciada, laboratórios para as atividades práticas, salas de aula invertidas e salas de informática. Isso sem contar com a biblioteca, que oferece obras didáticas, técnicas e literárias. O corpo docente também se destaca, afinal, a maioria dos professores são mestres e doutores. Para mais informações, acesse o edital disponível no site do Unipam. .edu.br. Lá você encontra o link próprio. Não perca essa oportunidade, inscreva-se já. Unipam, educação que transforma. 8h29. Olha, neste mês dos namorados, o Cicobi Credicopa está com uma promoção Cicobi Card Mozão premiada. A cada R$50 em compras no crédito, você concorre a 1 milhão de pontos no Shopping Virtual Coopera. Você quer participar? Então cadastre em cicobi.com.br/Mozão premiado. É rápido e fácil. Serão 12 sorteios. Você não vai ficar fora dessa, né? Corra e faça seu cadastro. Para mais informações, procure nossa agência. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Você está acompanhando o Debate 98. Estamos com o professor Dr. Rubens Paza, falando sobre pandemia, vários assuntos, coronavírus, tirando dúvidas do ouvinte, né? 388-1798 é o nosso WhatsApp para você tirar sua dúvida. Olha, atenção consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora. E você ainda concorre a um carro 0 quilômetro e uma viagem para o Nordeste. Disque Gás e Água Mineral, 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal, essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. Peça seu gás. Ultragás, o povo tem vez e tem voz, Edivar Santos. Com certeza, participando conosco aqui, enviando-nos mensagem através do WhatsApp da Rádio Clube 98, 3818-1798. Luiz está dizendo o seguinte, olha, fiquei sabendo ontem que as aulas infantis no município vão retornar em agosto. A minha pergunta é, por que não vão voltar em 2022? Com todos vacinados, eu não vou mandar meu filho agora, nem os professores estarão vacinados até agosto. É o comentário do Luiz também mandando mensagem para nós aqui da Rádio Clube 98. O João Mota, professor Rubens, tá perguntando para o senhor o seguinte: como conviver com uma pessoa que está recuperando de Covid em uma casa? Como se comportar? Difícil essa, hein? Essa é uma pergunta interessante porque muita gente já está passando por isso, né? O ideal é, obviamente, tentar isolar essa pessoa em um cômodo da casa, em um quarto, e ter o menos contato possível com ela. É claro que se é uma pessoa que está convalescendo e tem necessidades de auxílio, obviamente alguém vai ter que ajudar. Nesse momento em que as pessoas vão entrar nesse quarto e ter contato com a pessoa, o ideal é que as duas pessoas, tanto o contaminado quanto o ajudante, estejam com máscara, tá? Mesmo dentro de casa, né? Vai usar máscara, luvas de preferência, tá?
Caso não tenha luva, depois de ter contato com a pessoa, higienizar as mãos. Essa pessoa vai precisar ir até banheiro, essas coisas, e fazer a higienização depois que a pessoa sai do banheiro, vai lá, passa um álcool nos locais em que ela toca, né? Essa forma, ela consegue auxiliar que as pessoas tenham menos risco de serem contaminadas por alguém da família que tá com o coronavírus. Uhum. Olha, o Marcos está dizendo assim, eu queria saber sobre estudos que indicam que quando a pessoa se cura do vírus, aqueles anticorpos são tão bons quanto ao da vacina e que provavelmente o tempo de duração é em torno de 12 meses. Você concorda com isso, professor? Então, tudo ainda é muito novo em relação à Covid-19, né? Os pacientes que tiveram Covid há mais tempo, eles tiveram há menos de 1 ano e meio. Então a gente não tem tantas informações. O que acontece? As pessoas que já foram contaminadas, nós começamos a ver vários casos de reinfecção, né? O problema principal foi também que, para você determinar que existe um caso de reinfecção, existem vários processos para você conseguir determinar isso, e é muito provável que muitos desses casos tenham ficado escondidos. Tá? Só que uma coisa era bem comum entre esses casos de reinfecção. A imunidade não passava de uns 3 meses. Tá? Então, nós temos muitos casos que ali uns 3 meses depois a pessoa poderia já se reinfectar. Pode ter havido também aí, doutor, um exame falso, ou seja, um falso negativo ou falso positivo? Pode ter acontecido isso? Pode acontecer também, não? Isso pode acontecer também, tá? Mas aí depende de que tipo de exame foi feito, se ele foi feito dentro da janela que ele é útil, né? Porque o exame que nós fazemos aqui, por exemplo, da RT-PCR, ele é um exame que é útil entre o 2º, 3º dia de contaminação ou de contato com alguma pessoa com o vírus, até lá pelo 10º. Acima disso já é menos confiável, né? Por quê? Porque aí você tem o vírus se desloca das vias aéreas superiores, que é onde a gente coleta. Sim. Né? Então ele não está mais por ali, ele já está lá no pulmão, e aí a coleta, o swab não vai até lá, a gente não consegue detectar, né? Ou então, nesse meio tempo, se você faz um exame de farmácia, ele não é útil porque ele provavelmente vai dar falso negativo, né? Enfim, tudo vai depender de que exame foi feito, tá? Então, por isso que é o sistema de saúde, é o médico analisando qual foi o exame que foi feito. E você tem os outros diagnósticos também, você tem os diagnósticos clínicos, né? Tomografia e outros exames que são feitos normalmente e que também são úteis para fazer o diagnóstico. Professor, o Hamilton, nosso amigo ouvinte, também passando mensagem via WhatsApp, ele está dizendo o seguinte: quer dizer então que o presidente Bolsonaro falou besteira ontem na live dele, no qual ele disse que quem infectou já está imunizado? Uma vergonha, é isso mesmo? Olha, não seria uma novidade, né? Mas é isso, porque a gente não tem o coronavírus tem esse problema que a gente está vendo, é possível reinfecção, certo? E mais do que isso, nós não temos mais uma só cepa de coronavírus circulando. Isso é que é o pior, né? Nós temos várias, tá? E como a gente não está atuante para segurar a circulação do vírus, nós estamos sujeitos a ter mais variantes com o passar do tempo. Quando se fala da P1 de Manaus, que agora é chamada de Gama, já existem outras que são parecidas com a P1 e que já estão em circulação, principalmente lá em Manaus. Tá? Então a gente está aí a todo momento vendo de olho nas notícias da variante Delta, que é aquela variante que surgiu na Índia.
Essas variantes a gente nem sabe como elas vão se comportar, a gente não sabe se a vacina vai ser eficiente contra elas, muito menos uma pré-contaminação com outra cepa. Já podemos ter essa variante aqui em Patos? Alguma variante aqui em Patos também? A P1, né? A P1, a Gama, já está aqui, de acordo com os estudos que nós temos feito, desde final de janeiro, pelo menos. A gente agora está correndo alguns estudos para fazer genotipagem a partir de dezembro, para tentar entender exatamente quando ela chegou. A gente deve ter resultados disso em uns 15 dias, provavelmente. Mas alguns dados preliminares já indicam que final de janeiro a P1 já estava por aqui. E aí depois nós fizemos um trabalho em conjunto com a Fiocruz, mostrando que a P1, na verdade, já está totalmente tomou conta aqui na região, né? E com relação à vacina, as vacinas que estão sendo aplicadas aqui na nossa região, nós estamos aqui com a Pfizer, aliás, com a Coronavac, a AstraZeneca, né? Aqui especificamente para Patos e a nossa região. Elas são eficazes, doutor, contra essa P1, essa variante? Eu apenas queria reforçar, porque essa era a pergunta que eu ia fazer, agora o Ramalho me roubou ela aqui. Mas essa questão da vacina, professor, é muito importante a gente ter um esclarecimento para passar para a população, porque tá todo mundo hoje batendo cabeça com relação a isso, né? Que vacina é boa, que não... E tem também as fake news, tem muita informação errada circulando nas mídias sociais, principalmente, enfim. Tem muita diferença? Qual vacina realmente é mais eficaz? Então, o problema é muito complicado nós compararmos essas eficácias que têm sido divulgadas pelos estudos, tá? Fazer comparação de eficácia entre vacinas. Por quê? Porque cada vacina ela tem um delineamento do experimento, né? Um desenho do experimento que vai determinar qual é a eficácia dela. Então, cada vacina é diferente esse desenho do experimento. Então, fica complicado a gente fazer comparação de um desenho de um experimento em relação a outro desenho do experimento. Por exemplo, a Coronavac, o desenho do experimento dela foi utilizar basicamente servidores da saúde em contato com o coronavírus como seus os mais suscetíveis ao contato, à infecção. Exatamente. Pessoas muito suscetíveis e muito atacadas pelo vírus, né? Então o nível da eficácia ficou ali 50 e alguma coisa %. E é difícil comparar com outras que não utilizaram esse grupo de pessoas, né? Como AstraZeneca. Eu vou falar cobaias, mas não é bem isso o termo. Voluntários, vamos para voluntários então, talvez? Isso, voluntários, melhor, muito obrigado. Então, como foram voluntários diferentes, é difícil você comparar uma com a outra, a eficácia de uma que foi 70 e poucos %, a eficácia da outra que foi 50%. Na verdade, todas são importantes, todas têm a sua eficácia. Né? Muito bem. Uma outra questão também, professor, é com relação às reações. Muita gente está preocupada aí com a AstraZeneca, que tem reação, tem gente que até é hospitalizado por isso. Há necessidade dessa preocupação mesmo? Olha, todas as vacinas em geral, elas podem causar reações adversas. Toda família que já teve filhos e que levou os filhos para vacinar, toda vez é falado a mesma coisa. Olha, presta atenção, porque pode ter febre, né? E tem vários outros sintomas que a gente acaba nem percebendo que o bebê, a criança teve. Então, o adulto tem essa percepção e esse medo já, né, interioriza, né? Então, toda vacina pode ter efeitos adversos. E sim, a AstraZeneca tem alguns efeitos adversos de dores no corpo, dor no braço principalmente, febre em alguns casos, mas são casos que rapidamente isso passa, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque é uma resposta do organismo ao invasor, porque na verdade a vacina ali é um invasor, né? Então o organismo está respondendo a esse invasor e isso promove uma inflamação.
e essa inflamação vai causar dor, vai causar esse desconforto. E para algumas pessoas, depende da sensibilidade, depende de vários outros fatores, ela pode ter mais efeitos adversos ou menos, né? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: a Covid é muito pior, tá? É verdade, você falou tudo. 8h42, eu tenho que fazer mais um intervalo, professor, já nós voltamos, o Edivar tem mais perguntas, o Zé Afonso, e nós vamos daqui a pouquinho trazer a última rodada aqui do nosso programa. Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa, ainda resta algumas unidades. Comunica o novo lançamento, Residencial Luiz XV, 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999750403 e o 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Mas antes o professor deu ir pro intervalo, eu tinha feito uma pergunta antes, o Zé fez uma na sequência e o senhor acabou entrando noutra linha e a gente ficou sem responder a eficácia das vacinas com relação a essa variante que o senhor citou aí, a PN1, né? A do Manaus. Como é a eficácia delas? Isso, então acabamos atropelando isso, mas elas sim, elas funcionam para essa variante. Elas até ao momento, essas 2 vacinas principais que nós temos aqui na região, elas funcionam para essas variantes que são mais disseminadas no Brasil por enquanto. Ainda não se sabe em relação à vacina, em relação à variante Delta da Índia. Em relação a essa ainda não temos informação. Bom, isso é uma boa notícia. Em relação a P1 é tranquilo. Boa notícia essa, viu, professor? 8h44, vamos pro intervalo e vamos voltar já para tirar mais dúvidas dos ouvintes. Voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Milho verde Minas Mais 170 gramas 1,99. Devassa latão 3,9. Suco Del Valle 1 litro 4,49. Coxa e sobrecoxa congelada 7,99 o quilo. Papel higiênico Mimo folha dupla 30 metros leve 12 pague 11,99. Maçã de peito 27,90 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Redicop Patos de Minas, a união das 13 cooperativas em prol de nossa comunidade. Dia C 2021. Seja um voluntário sangue bom. Atitudes simples movem o mundo. Neste momento desafiador, sua doação de sangue é ainda mais importante para salvar vidas. Doe sangue e participe. Os primeiros 650 doadores ganharão um brinde personalizado. Campanha até 30 de junho. Confira os critérios para doação em hemominas.mg.gov.br. Realize o seu cadastro com a equipe da sua cooperativa. Dia C 2021. Doar sangue é simples, rápido e seguro para quem doa. Para quem recebe, esse gesto vale muito. Faça parte da nossa campanha Voluntário Sangue Bom. Realização Redicop Patos de Minas. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h46 em Patos de Minas, 8h46. Estamos recebendo aqui no nosso programa o professor Dr. Rubens Paza, falando sobre pandemia, coronavírus, máscaras, distanciamento e etc e tal. Os ouvintes, como é que estão aí, Edmar? Participando, que bom. Então acelera isso, não dá tempo não, vamos lá. 388-1798. Professor Rubens, se a máscara cirúrgica, que é considerada descartável, se pode ser lavada com álcool e reutilizada? O ouvinte aqui não se identificou. Aqui.
Não, a máscara cirúrgica utiliza umas 2 a 3 horas, você já precisa descartá-la. Não tem outra alternativa, não. O João Mota, bom dia. Pergunta para o professor Rubens: se contaminado, quantos dias depois posso vacinar? O ideal é em torno de 15 dias, pelo menos, tá? De distância entre você se contaminar e fazer a vacinação. Omar, por que a comunidade científica internacional não se entende em relação ao vírus e no Brasil a disputa política não tem atrapalhado o retorno ou não é de muitas atividades? Então, na verdade, a comunidade científica, ela se entende sobre as questões do vírus. É óbvio que existem inúmeros estudos em andamento sobre os mais diversos aspectos da doença, né? Então, todos os dias alguma coisa nova está surgindo, mas existe muito consenso sobre vários temas. Então aí depende do que a gente em que a gente exatamente queria entrar, né? Mas sim, tem um problema que algumas coisas saíram do aspecto científico para o aspecto ideológico político, e isso prejudica todos que querem melhorar a situação da população, né? Concordo com o professor. Você sai dessa questão científica, extrapola, para de ouvir o que o consenso científico está falando e começa a ouvir questões ideológicas, aí vai ser o problema. Políticos, tem jornalista achando que sabe tudo, né? Aí complica, né, amigo? Olha, o Cristiano está dizendo o seguinte: olha, bom dia, Divan J, muito esclarecedora a entrevista do doutor professor Rubens, da UFV Campus Rio Paranaíba. Nessa hora tenho a certeza de que a UFO em Patos de Minas deve ser mais valorizada e a população patense deve se mobilizar e reivindicar também a conclusão das obras do campus da UFO. Os benefícios de uma universidade federal para uma cidade e região são imensuráveis. Parabéns ao professor Rubens e toda a equipe UFV Campus Rio Paranaíba. Quem está mandando mensagem é o Cristiano Romero. Bom, vamos ficar por aí porque não dá mais tempo da gente mais ouvir. Daqui a pouco você volta para a rodada final. Vamos para mais uma pergunta, Zé. Vamos lá, para a gente fechar. Vamos lá. Olha, talvez seja a minha última pergunta, o professor Rubens, é a seguinte: você falou aí fatos novos, né? Sempre tem informação nova. Uma das mais novas é sobre a pesquisa para se descobrir um remédio contra a Covid-19, ou seja, um remédio contra também o novo coronavírus. Qual é a sua expectativa com relação a isso? Por quanto tempo a gente ainda terá que esperar para um remédio eficaz? Porque hoje muita gente fala em remédio, mas não existe, não é? E se esse remédio contra a Covid-19 ele serviria também para outras doenças virais? Esse é o maior problema. Bactérias, por exemplo, existem antibióticos e porque os antibióticos eles atuam em um organismo que é completamente diferente do nosso, né? Porque a bactéria é um organismo que é diferente do nosso organismo e que está dentro inteiro. O vírus é um problema, porque o vírus, quando infecta o nosso organismo, ele utiliza toda a nossa maquinaria celular. Então é muito complicado você encontrar um medicamento que vá combater o vírus sem prejudicar o nosso próprio organismo, porque a maquinaria é a mesma, né? Então, infelizmente, a gente tem expectativas, sempre tem expectativas de que um medicamento ou outro tenha alguma eficácia, mas contra o vírus em si é muito complicado e assim é bom não esperar muito. O que tem sido visto, né? Alguns medicamentos que são promissores, alguns medicamentos que melhoram a sintomatologia da doença, né? Então a doença ela causa uma inflamação, então nós já temos alguns anti-inflamatórios, principalmente utilizados em hospitalizações, que são bastante eficientes para o tratamento de hospitalizados.
né, alguns anti-inflamatórios corticoides, né? O Reino Unido, por exemplo, também já tem recomendado spray de corticoide nasal, né? Mas são coisas muito pontuais e sempre normalmente vai ser relacionado com qual o sintoma a pessoa tem. É o velho problema que muita gente brinca, né? Que vai ao médico, o médico fala que é uma virose, né? E fala para tomar só um antitérmico, mas porque é isso mesmo. Não tem muito o que fazer porque vírus é muito complicado. É igual gripe, né, doutor? Não tem, é só você fortalecer o organismo que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você fizer alguma coisa, você vai se curar em uma semana. Se você não fizer, você vai se curar em uma semana, né? Então, é você cuidar dos sintomas. Então, aquela questão de você, estou com coronavírus, comecei a desenvolver algum sintoma. Você trata o sintoma. Você está com dor de cabeça, você toma um analgésico. Você está com febre, toma um antitérmico. Então é isso, né? É ver quais são os sintomas que a pessoa tem e tratar o sintoma, porque contra o vírus especificamente, nós temos o quê? 2 ou 3 medicamentos hoje para os vírus em geral, né? Muito bem. Edivar, a última, para fechar, Edivar, 30 segundos para você. Agradece o pessoal aí. Não, agradecendo aqui as pessoas que estão participando com a gente. Muitos, infelizmente, não vai dar conta de atender a todos, mas só para finalizar, professor, a Cleusa Lima está dizendo o seguinte: então quer dizer que quem usa óculos pode complementar aí a proteção com a máscara, é isso mesmo? E tá dizendo que gostou muito, adorou a entrevista, foi muito verdadeira. O óculos ajuda, né? Acaba ajudando, né? Sim, tem estudos mostrando que sim, é verdade. Tanto é que os médicos usam no centro cirúrgico, né, doutor? Tem um óculos especial, né? Não é verdade? Claro. Né? Muito bem, Edivar. Dá tempo quero... você fazer uma última aí, mas 30 segundos mesmo. Não, já que o professor E 1 minuto pro professor responder. Biólogo trata da vida. O senhor falou pra gente aqui em recente entrevista em relação à questão de aglomerações e tal. Eu queria que o senhor fizesse uma síntese mesmo para que as pessoas possam tomar mais precaução em relação à questão de aglomerações, seja na fila do banco, seja no ônibus, na fila da lotérica, que está acontecendo muito. No bar. No bar, meu Deus do céu. Jovens aglomerando sem máscara. Que o senhor fizesse festas familiares também. Meu Deus. Uma síntese pra gente. 2 minutos, professor. Então, sintetizando é o seguinte: se você não precisa, não se aglomere, tá? Essa é basicamente a principal sugestão. Existe necessidade de você ir para um bar hoje à noite? Pensa bem nisso. Qual é a grande necessidade? Tá? Será que não dá para evitar isso por um tempinho a mais, para você ter uma qualidade de vida melhor daqui a algum tempo? Você não expor seus familiares, não se expor. Porque o jovem pensa, principalmente o jovem pensa que ele é invencível, né? Mas o que a gente tem visto é que cada vez mais os internados e os óbitos estão com as pessoas mais jovens. Então a primeira coisa é essa, repensar. Pensa 2 vezes, eu preciso mesmo ir, né? Ou eu posso ficar em casa e tomar a minha cervejinha em casa, né? E as pessoas que precisam, deixa a aglomeração, deixa o contato com outras pessoas para quem realmente precisa, né? Porque quanto mais gente puder se segurar, melhor a gente protege quem precisa trabalhar, quem precisa sair, quem precisa pegar o ônibus, né? E quem vai para esses lugares que tem essa necessidade, como a maioria, então se proteja da melhor forma possível. Tá? Se você ainda não está vacinado, mesmo que você já tenha tido coronavírus uma vez, tem outras variantes circulando, a gente ainda não sabe quanto você pode ser reinfectado. Usa máscara adequada, usa máscara adequadamente, né? Não deixa o nariz para fora, a máscara tem que cobrir nariz e boca. Toma cuidado com as mãos onde você toca, usa o álcool em gel. Então, são essas 3 questões que são básicas. Não se aglomerar. Se preciso, então, usa máscara. Mesmo que você está na rua, continua usando a máscara, mesmo na rua, tá? Porque tem fluxo de pessoas. Deixa para tirar a máscara na hora que você não tiver gente por perto.
Então é basicamente isso. Beleza, professor. Muito obrigado, professor Rubens Paza, pela sua participação aqui. Um bom final de semana para o senhor, doutor. Bom dia. Para vocês também, para vocês da rádio e a todos os ouvintes, um bom final de semana e a gente vai sair dessa. É isso aí, se Deus quiser, Edivar, até segunda, Edivar, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos com juízo, viu, gente? Bom juízo. Vocês ouviram aí o professor, né? Ô, Zé Afonso, até segunda-feira, fechamos aí a semana. Muito graças bem, a Deus. Fechamos bem com o professor Rubens Paza. Muito obrigado a ele mais uma vez, a todos vocês que nos acompanharam, fiquem todos com Deus, se cuidem, precisamos vencer essa guerra. Até segunda no Debate 98. Bom final de semana. Olha, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, casas, apartamentos, acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Fátima Porto, em frente ao Mate Minas, agora também com Disque Água, 3823-3131. Unipam, educação transforma. Vem aí o Rádio Ajuda com Otaviano Marques, na sequência o Bernardo Franco com o Radar. Um bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Bom final de manhã. Bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Você está ouvindo Rádio Clube 98. Patos de Minas. 8h58. Rádio Clube 98. Patos de Minas. Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação: Otaviano Marques. Mãos que sabem ser generosas, dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Muito bem, nosso bom dia para você, muita paz, muita harmonia. Sexta-feira, né? Já final de semana, então que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar a todos nós nesse final de semana. Vamos começar o Rádio Ajuda com a prece, oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Em nome agora do Centro de Formação de Condutores Dudu, com instrutores habilitados para ajudar